Sim, este tipo de literatura é um tipo de literatura muito facilmente ignorável pela crítica e muito facilmente desprezada por quem nunca leu. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso oásis de cultura popular, que é também, meus amigos, temos que dizê-lo, não é? Temos que fazer autopromoção. O vencedor do prémio para melhor programa de rádio da Sociedade Portuguesa de Autores. Palmas. Um aplauso. Obrigado a todos quantos nos ouvem. Obrigado às nossas visitas mais regulares que ajudam a dar alguma seriedade a isto. A Joana Stichini Vilela e a Susana Romana, cumprimentos para elas. E obrigado a vocês, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos, por serem quem são. Nunca se esqueçam disso. E já agora, obrigado à Sociedade Portuguesa de Autores. Ganhámos, vencemos, seguimos em frente. E esta semana, vitória. E esta semana seguimos com outro dos grandes, quase tão grande como nós, Dan Brown. Chama-se O Segredo dos Segredos. É o novo livro de Dan Brown, 8 anos depois de Origem. É o 6º livro protagonizado por Robert Langdon. O professor aventureiro é o herói de uma missão em busca de Catherine Solomon, que é um nome muito cinematográfico, parece-me. É uma cientista que afirma ter feito descobertas revolucionárias sobre a consciência. Ora, a cientista desaparece, o trabalho dela também. Pelo meio há organizações secretas, conspirações, símbolos, todas as coisas a que Dan Brown nos habituou. Pedro Buxerimentos, estou certo de dizer que estás a ler um novo livro de Dan Brown. Sim, eu vou a meio. Vais a meio. Quantas páginas tem o livro? Umas 700, 600. 600 e tal. É generoso. Mas tem capítulos curtos e alguns acabam com uma página com 3 linhas aí. Que é para te deixar... Depois na página seguinte começa outro capítulo. Pendurado. Muito bem, vamos então fazer aqui uma avaliação precoce. O que é que te parece até agora? É bom? É mau? É o mesmo de sempre? Se é o mesmo de sempre e se é bom ou é mau, a que conclusão é que estás a chegar? Olha, este tipo de literatura era um hábito que eu tinha. Lia muito, quando digo muito, lia francamente muito há 20, 25, 30 anos. Houve umas férias que chegava a ler um destes livros por dia. Isso é que são férias. Sim. Enfim, isto são... Agora, o Dan Brown já é já estás a ler o Dan Brown e não a ler um livro que é uma história escrita por um tipo chamado Dan Brown, não sei o quê. Portanto, ou seja, estou a ler não estou tão interessado na história, estou mais interessado na técnica, nos elementos novos que Dan Brown terá incorporado vis-à-vis as obras anteriores, etc. Portanto, mas daí também podemos concluir que leste, não sei se leste todos os livros anteriores, mas leste algum. Li todos. Li o Código da Vinci. O Código da Vinci, só lembrar que é 2003. Portanto não é do ano passado. Esta é a 8ª aventura do Robert Langdon, interpretado no cinema pelo Tom Hanks. E é a primeira vez neste livro, por exemplo, que o Robert Langdon faz amor, pelo menos à nossa frente, digamos assim. Há uma cena romântica, há a descrição, enfim, muito elegante de uma noite bem passada. E nota-se algumas... Agora estou eu armado em Sherlock Holmes, estas coisas. Notam-se algumas concessões à chamada modernidade. Por exemplo, o Robert, o personagem principal nos primeiros capítulos vai nadar e ficamos a saber que ele nada, já não lembro se é 3 km, se é 30 km por dia. Não é? Sim, mas nada. Que é para nos dizer que o tipo está em boa forma física. Ele já tem 50 e tal anos, portanto... E se nada isso tudo é porque está em forma. E para poder ter aventuras onde vai ter que fugir dos maus, não é? Fugir a correr, não é? Pronto. Tem que estar pronto. Exato, tem que estar pronto. E é tudo muito mais... não é bem visual, é tudo muito mais apto a ser guionável numa série ou num filme do que os livros anteriores, tanto quanto me lembro. Portanto, este livro passa-se em Praga, capital da Chequia, / República Checa.
Quer dizer, que parece um guia turístico, não é? Isto ocorreu-me que uma das promessas dos candidatos agora à Câmara de Lisboa podia ser: não, eu vou falar com o Dan Brown, oferecer uma pipa de massa para ele escrever um livro sobre Lisboa. E nós já sabemos que vai ser uma série, o próprio Dan Brown já o disse, vai ser uma série de Netflix para o ano, ou daqui a 2 anos, julgo eu, não sei, não lembro, em 26, 27. Não vai ser com Tom Hanks. Vão ter que arranjar outro Robert Langdon, que tem alguns traços do personagem antigo, tem aquele relógio do Mickey, aquelas coisas. Todos os personagens recorrem ao monólogo interior para nos dar alguma informação. Portanto, imagina, estamos aqui a fazer o programa de rádio e o equipamento começa a falhar. Haveria umas notas tuas do teu monólogo interior a dizer: ainda bem que o meu pai me ensinou os básicos de eletricidade para eu poder eletrotecnia ou whatever. O que lá está o leitor está constantemente a ser servido de informação. A informação vai às pasadas, informação sobre tudo, qualquer coisa que aconteça. Imagina, eles estão na estrada, agora vou inventar, mas estão na estrada e depois, a seguir conta com 10 linhas a explicar a evolução do Alcatrão e tem um lado wikipediano que eu pessoalmente gosto, mas que às vezes parece um bocadinho metido a martelo. A técnica do Dan Brown não é original, nem é exclusiva dele, obviamente, mas ele, de certa forma, universalizou-a na medida em que muitas pessoas que nunca tinham lido um livro deste tipo leram livros deste tipo, e agora que são, no fundo, está sempre a acontecer qualquer coisa e é sempre uma lógica matriosca. Portanto, há sempre uma boneca que se abre, depois tem outra boneca lá dentro, depois tem outro enigma e depois há sempre um mau, há sempre bons e há sempre um cavaleiro, que neste caso é ele. Um mau que é sempre surpreendente, não é? Sim, a identidade. mas depois não é, mas pronto. Há vários mauzinhos, depois há um mauzão. Eu ainda não percebi quem é, mas eu também não sou o tipo de pessoa que queira adivinhar. Pistas. Na verdade é como um jogo de vídeo. São os red herrings, sim. Vai ser aquele e depois não. Então não é. Mas é muito isso, parece que vai saltando nível de... Sim, mas como eu digo, não estou a ligar muito à história, porque como já sei que tem estas coisas todas, estes alçapões todos. Não, mas é uma leitura... Como está a ver uma série, ao fim e ao cabo, isto não é uma coisa negativa, pelo contrário. Maria Ramos Silva, tu também tiraste esta empreitada, quero saber das tuas conclusões até já, mas também quero saber se estás a ler porque és fã de Dan Brown, porque estavas curiosa em saber em que estado. O último livro tem 8 anos, algo assim. Não, olha, eu nunca tinha lido o Dan Brown. Estavas curiosa para perceber a que nível, como é que estava este best-seller? Não, eu estava curiosa para repor o meu estoque de leite, entrei numa grande superfície, o Dan Brown estava à minha frente. Portanto, essa história é verídica. É verídica, eu não inventei isto. É que já íamos falar sobre esse leite, mas tudo bem. Ou seja, ele apareceu literalmente nesta camada de enigmas ali no meu caminho e eu pensei... É leite animal ou leite vegetal? Ai, Tiago. Não, só para saber. Animal. Muito bem. Só há leite animal. É verdade, é bebida vegetal. É verdade. E portanto lá vim carregada com uma paleta e com um Dan Brown debaixo do braço, já que perguntam. Pronto. Eu subscrevo aqui boa parte do Pedro. Vou a meio também por aí. Fiquei surpreendida para positivo ou agradavelmente surpreendida, como se costuma dizer nestas coisas. É evidente que há ali detalhes, sobretudo do ponto de vista da escrita, que me dizem, enfim, que me interessam mais, se quiser fazer uma análise mais rigorosa, em que eu me lembro que é Dan Brown e que não é propriamente o meu autor predileto, não é? Quando ele diz coisas como Olá Linda, logo na página 20, mas pronto, mas é o professor Robert Langdon que de facto está aqui numa fase um pouco de metamorfose, como dizia o Pedro. Aliás, não é por acaso que nós já não vamos ter o Tom Hanks, não é? O Dan Brown diz assumidamente que quer alguém mais jovem, e eu acho que há um pouco essa bondização do professor Langdon, não é? Ele tem a capacidade de nadar, ele também é um homem, mostra que é um homem renovado, não é? Que aquela sua paixão assumida pela investigadora, enfim, tudo aquilo tem ali de facto uma frescura que projeta, ou de alguma forma parece projetar esta personagem para os próximos. E também é um sedutor, não é? Sim, não, até por desconstruir muito aquela ideia de, eu penso, também já falaremos sobre isso, lá está, do
do rato de biblioteca, não é? Estes tipos que têm vidas interessantes, sabem umas coisas, andam de volta de enigmas, modelos, sistemas e, portanto... Em vez de serem um bad boy, como deviam ser. Exato, pois, são tipos bem comportados, não é? Não devem fumar, nem beber, nem fazer mais nada. Mas afinal podem ser sexy também, não é? Pronto, eu acho que há uma tentativa também de... Há aqui dúvidas. Há pelo menos uma tentativa. Aliás, o próprio Dan Brown assume nas entrevistas que se revê de alguma forma aquilo é uma projeção. É um alter ego, não é? Ou é aquilo que ele gostaria de poder ser. Muito ambicioso. Até um gajo que não é sexy, o Dan Brown é muito ambicioso, que não está em grande forma, que não é bonito, pode ser um herói. Claro. Acho que é um pouco essa a ideia. Sim. Claro. Mas tem essa vantagem, de facto, de nos levar, neste caso, por Praga. Eu não sei se há hipótese de Lisboa, mas sei que, pelo menos, também em entrevista ao Dan Brown já disse que adora Sintra e a Regaleira e que é um sítio está mesmo muito a fértil, está mesmo a pedi-las, é? Mistérios, camadas e camadas, e portanto eu acho que de facto se houvesse condições para isso, se as pessoas fossem inteligentes da mesma maneira que andámos todos a tentar caçar o Woody Allen a certa altura, porque não tentar caçar um Dan Brown? Porque há de facto esse trabalho, parece quase um pré-guião, não é? Nós lemos o livro, é muito visual, de facto, nós estamos sempre a imaginar-nos na matriosca seguinte, estamos neste caso a imaginar-nos em Praga. É provável que algumas pessoas até tenham vontade de ir a Praga, até porque ele assume que também foi a alguns destes sítios que não são propriamente visitáveis ou que é preciso ter uma autorização especial, e ele terá conseguido para também fazer o seu trabalho de investigação, e portanto consegues ter um bom tempo de entretenimento. Eu não sei bem qual vai ser o desfecho, também acho que não é o mais relevante aqui, como dizia o Pedro, mas vais lendo como vais seguindo uma série com interesse, total interesse, em que podes até ir fazendo outras coisas. Aqui tens de estar um pouco mais focado, mas de facto o entretenimento é o principal. Aliás, o próprio autor assume isso. Eu faço livros por querer entreter as pessoas. Houve uma altura em que escrevia livros que ninguém lia porque nem a mim me entretinham, e portanto agora consigo fazer isto. E acho que para quem é fã ainda vai ser mais interessante este regresso. Faz-me lembrar aquela frase do habituem-se. Por exemplo, Bruno Vieira Amaral, aqui ao contrário dos nossos amigos, não estás a ler este novo livro de Dan Brown, mas já leste Dan Brown. Já li Dan Brown, creio que o primeiro que li foi o Símbolo Perdido, agora estive que... Era esse nome, exatamente. Recapitular, que foi o livro lançado, o primeiro que ele lançou depois do Código da Vinci, portanto havia na altura uma grande expectativa em relação a esse livro, acho que bateu recordes de vendas logo antecipadas, e lembro-me de o ler na altura, e depois li o Código da Vinci, já portanto muito depois de até ter saído. Como aliás teu apanágio, filme, não é? Onde sempre é traçado em relação às grandes tendências da cultura contemporânea, e depois creio que li, agora não tenho bem a certeza se li todo, mas acho que me aventurei no Inferno, que depois também foi adaptado ao cinema. E essa é a minha relação com a leitura de Dan Brown. Eu concordo com quase tudo o que o Pedro e a Maria disseram, essa análise que fizeram de como é que é um livro, do que é um livro do Dan Brown. E é por causa deste entretenimento que a Maria falava que ele vende tanto? Eu acho que ninguém sabe bem ao certo. Bem, ninguém sabe se um livro vai vender. Mas depois de um livro vender muito, se tornar um best-seller, consegue-se explicar. Toda a gente tem uma explicação para porque é que aquilo vende. É um destes mistérios. Agora vende já um pouco por inércia, por ser o Dan Brown. Óbvio. A questão é porque é que o Dan Brown se tornou este enorme sucesso de vendas com qualquer coisa que publicasse. Eu acho que tem muito a ver com esta estrutura, que é uma estrutura simples, que é um bocadinho um rally paper, em que tu vais saltando de local em local. Há sempre esta referência, ou muitas vezes referências a locais reais, não é? O que também torna aquilo um pouco interativo. Eu lembro-me de estar a ver o Inferno depois de ter ido a Florença, e depois, olha, estivemos ali, olha. Exato. Isto cria uma sensação. E cria uma ligação, não é? Uma ligação. Existem tours, Inferno em Florença. Não, Bruno, desculpa só, mais do que isso, é que nós às vezes temos muita ideia, há esse estigma de que é muito oco, e tu tens ali factualmente, de facto, dados em que aprendes alguma coisa, sobretudo de pessoas que não ligam muito a isso. Mas essa vamos ver, essa é que eu acho que é o segredo, não é segredo. O segredo dos segredos. O segredo dos segredos que vai ser revelado agora por mim aqui, não o segredo do Dan Brown, mas é esta tentativa que eu acho que não é exclusiva do Dan Brown, mas talvez ele faça melhor do que outros,
eu não conheço muitos, mas não conheço muitos de ler, mas sei que há, que é apresentar temas muito complexos dentro de uma forma muito apelativa de entretenimento. Ou seja, sei lá, biotecnologia, agora é noética, não é? Noética, Sim. sei, que eu nem sei o que é, mas vou saber. Mas tem a ver com esse estudo da consciência, não é? Ou inteligência artificial, ou os grandes mistérios do cristianismo. Pronto, temas muito complexos, apresentados de uma forma simples, mas com muita informação. E que não tem respostas necessariamente óbvias, não é? Isso também joga a favor dele. Não tem, e depois há ali uma mistura, por exemplo, no Código da Vinci. Será que isto é mesmo assim? Será que o Santo Graal, pronto, para quem ainda não leu, não vou revelar. Não digas será que o acaba. Santo Graal será aquele Santo Graal que o filme diz que é? O do Indiana Jones, sim. Não é? E isso dá esta sensação de conhecimento. Epá, eu estou a aprender alguma coisa com este livro. Apesar disto ser para me divertir, é de facto, eu acho que foi o próprio que contou isto na entrevista ao Expresso, dizer que a melhor definição de que ele tinha encontrado para os livros dele foi uma senhora que lhe deu, era como estar a comer algo altamente nutritivo, mas que tinha o sabor, sabia a McDonald's. Sim. É como se fosse vegetais, não é a sobremesa, não? Ele diz assim qualquer coisa. Qualquer coisa do género. Ou seja, é algo muito saudável, porque tem muita informação, mas que sabe a McDonald's. Exato. E eu acho que é mas um pouco é açucarado e aditivo, não é? Ora, é que está. Só que depois, tipo 4 horas depois de consumires aquilo, já estás com fome, porque aquilo, na verdade, o que te provoca o que te dá é gordura e açúcar. É satisfação imediata. Claro, não é? Não, aquilo cria a ilusão que estás a aprender ali alguma coisa. Bem, e se saíres do quarto ou da sala naquele momento, depois de fechares o livro e fores falar com alguém, provavelmente tens ali assunto de conversa, mas aquilo não é para ficar e não é para aprenderes nada, dá de facto essa ilusão. Exemplo, por exemplo, do que cá faz o José Rodrigues dos Santos, que já foi muitas vezes comparado ao Dan Brown e o Tomás de Noronha. É o mesmo tipo de literatura. Sim. E é isso que o Pedro estava a dizer, de concentrar muita informação às vezes nos diálogos ou nos pensamentos das personagens. Que lá está, é a informação. Mas é isso também que eu acho que é o que tira qualquer aspiração artística aos livros do Dan Brown. Aquilo é só para funcionar. E até pode funcionar, mas não tem mais do que isso. Enquanto outros autores, não sendo exatamente deste género, mas como o Daniel Silva ou Stephen King, levam um bocadinho mais além os formatos, os géneros em que trabalham, o Dan Brown é aquilo. E parece que há muita gente que gosta daquilo. Deixa-me só dizer uma Diz coisa. isso, rapidamente. Tem que ser rápido, é isso. É interessante que nós no cinema e na televisão conseguimos assumir, nas entrevistas e nas análises, que é um trabalho de equipa, e aqui na literatura, mesmo a do Dan Brown, que não será tão literatura como outras literaturas, é muito importante para nós, observadores e críticos e livros, que ele tenha feito tudo sozinho. Não é? No fundo, o tipo investigou Praga sozinho, viu aquilo tudo sozinho. O que provavelmente não aconteceu. Escreveu tudo sozinho. Sim, não terá acontecido, é provável que não tenha acontecido. Aliás, o livro, há ali umas partes que parecem coladas um pouco com fita cola, porque eu acho que também é mais ou menos inevitável, porque é tanta informação, tanta... Como eu disse há pouco, cada vez que o Robert Langdon dá um passo, levas com 15, 20 linhas de informação histórica. E também tem a ver com o fascínio dos americanos, isto agora na origem da carreira do Dan Brown e de outros, com a Europa e com o passado. Além da inquietação muito humana de que as coisas têm que fazer sentido, não é? Que se nós ligarmos as coisas, e o Leonardo da Vinci se calhar era uma mulher, ou se calhar era um ovni, ou se calhar era qualquer coisa, para dar uma espécie de sentido, neste caso ao sorriso enigmático da Mona Lisa. Muito bem, final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Não sei se já vos disse aqui esta semana, mas ganhámos o prémio para melhor programa de rádio da Sociedade Portuguesa de Autores. Ora bem, parabéns a nós e a quem nos ouve. Resta saber se vou fazer referência a isto todos os programas durante o próximo ano. Não vou. Não preciso. Não, é tipo um daqueles selos do Plano Exato. Nacional de Leitura, por exemplo. Fica lá. Está lá. Fica lá. Este programa foi galardoado. Olha, fica a ideia. Esta semana estamos aqui no meio das histórias de Dan Brown, por causa do novo livro do autor americano, É o Segredo dos Segredos. Pedro Buxeri Mendes, há sempre esta questão fundamental que eu aprecio bastante, que é também se fala muito mal de Dan Brown e de forma fala-se mal de muita coisa, mas depois há coisas sobre as quais as pessoas não têm vergonha de dizer mal. Sim, este tipo de literatura é um tipo de literatura muito facilmente ignorável pela crítica e muito facilmente desprezada por quem nunca leu. Por exemplo, eu escrevi quem nunca leu o Dan Brown ou qualquer outro. Eu escrevi um policial passado em Lisboa ao jeito de Dan Brown, no sentido que o meu investigador tem a ver com o incêndio do Chiado, etc. O meu investigador também vê uma coisa no Jardim de São Pedro de Alcântara, depois soma e não sei o quê, arranja uma especialista, pronto, depois tem a ver com o Fernando Pessoa e pronto, o livro não correu bem em termos de vendas, embora as pessoas tenham lido, me tenham dito que adoraram, porque aprenderam imenso sobre o Fernando Pessoa, aprenderam imenso sobre a cidade de Lisboa, etc. Ou seja, estes livros são desprezados por não serem literatura, ok? Eu, enfim, nada a dizer, mas depois não são também valorizados, portanto, a força contrária, por terem muita investigação e por partilharem muito saber que as pessoas, enfim, não sabem, passa a expressão. Por exemplo, eu descobri, não fazia ideia, que o Jardim de São Pedro de Alcântara, ali em Lisboa, era um suicide spot. As pessoas atiravam-se ali para baixo para se matar. Não façam isso. Sim, o saber não ocupa lugar, como sabemos. Este tipo de livros, estão incluídos José Rodrigues Santos, estão incluídos Dan Brown e estão incluídos muitas outras pessoas, acabam por ser mais difíceis de fazer porque não recorrem a outro género que são os techno-thrillers ou qualquer coisa, em que tu metes no fundo um hacker que vive numa cave, não é? E que depois rapa o cabelo e é antissocial, mas consegue sempre entrar nos bancos da Suíça e desviar dinheiro. Não sei Sim, é um bocadinho mais Stieg Larsson, não é? Isso. Não é bem Stieg Larsson, porque Stieg Larsson também tem outros temas. É mais fácil fazeres ficção com informática, não é? Dizer, porque há sempre um tipo que consegue coisas. Aliás, este livro está a ser criticado por causa disso, por não ser um Robert Langdon que decifra códigos antigos, e mais por ser um Robert Langdon que é um passageiro de uma história onde há montes de coisas tecnológicas e eu acho que às vezes tenho a certeza que estes livros deveriam ser mais respeitados pela investigação que têm e pelo saber que partilham, ainda que sejam só entretenimento ou o que for. Sabes qual é que eu acho que é o problema em muitos desses casos? É que não será para a maior parte dos leitores, mas para alguns leitores é tu perceberes que o autor, na verdade, não se interessa muito por aquele tema. Esteve ali a fazer um curso rápido, uma investigação rápida para usar aquilo como cola ou cimento narrativo, mas não se interessa particularmente pelo tema. E eu acho que é isso que repele alguns leitores, a tu perceberes que no fundo aquilo é um esquema, é uma fórmula em que a pessoa faz uma investigação muito wikipediana sobre a coisa e, ainda pior, quando depois aparece quase que a afirmar-se como um grande especialista ou que vai fazer uma revelação bombástica sobre um tema que, se calhar, outras pessoas passam uma vida inteira a estudar. E eu acho que isso é parece um bocadinho de batota, percebes? Se tu estiveres a partilhar um interesse que é teu, e isso acaba por se perceber, há uma sinceridade na literatura vale o que vale, mas tu percebes que aquilo é de facto algo que interessa muito. Eu não estou a dizer que é este ou aquele o caso, ou do Dan Brown não se interessa, provavelmente ele interessa-se muito avidamente por essas coisas todas, mas muitas vezes parece apenas um pretexto. Espera aí, isto é capaz de ser interessante em termos de mercado, ou as pessoas gostam deste tipo de temas. Se for
algo que resulta dos interesses do autor, essa paixão nota-se. Quando é apenas uma coisa meramente funcional, utilitária. Sim. Mas eu penso que ele consegue tocar em temas, mesmo de uma forma mais não digo leviana, mas de uma forma mais corriqueira, não tão aprofundada, ou seja, não tem uma grande tese, não está há 8 anos a tentar descobrir se há vida após a morte, mas quando traz, por exemplo, este tema, que é um dos temas do livro também, a questão do heliocentrismo, uma série de coisas, se calhar eu acho que ele fala para, lá está, aquele leitor médio que não está todos os dias a levantar-se e a pensar, será que há vida depois da morte? Mas a certa altura pensa nisto, não é? E pensa nisto também de uma forma um pouco descontraída, não com essa profundidade. Nem queria estudar o tema, não queria fazer nenhuma, ou ler um livro mais académico sobre o tema, claro. São complexidades humanas. É um pouco como o aviãozinho, não é? Sim. Olha aí a sopa, para comer a sopa vais fazendo o aviãozinho e tal, e agora engole. Eu acho que é um bocado isso. Sim, mas depois dourar a pílula. Desculpa, estes Dan Browns depois são avaliados ou pegam-lhes por um lado literário, ou seja, estou a usar o Dan Brown como exemplo deste tipo de autores. O objetivo dele é ganhar umas massas, obviamente, e acho que isso é legítimo. E percebe que tem uma receita, não é? As pessoas que estão, deixa-me lá então inventar agora, eu vou fazer este passado em Praga. Quais são os temas que estão a dar aí? Não sei o quê, olha, a vida depois da morte e tal, olha, no ética. Olha, vou. E depois ele, de facto, mete tudo na bimbi, não é? Que é como se costuma dizer, ou ouço dizer às vezes, e produz uma obra de ficção e de entretenimento que o tipo sabe que depois vai dar uma série, depois... É errado? Eu acho que não. Não, claro, sim. E acho que merece... todo este trabalho, todo este processo merece mais crédito do que normalmente lhe é atribuído a obras deste género. Porém, se a crítica em causa, ou a análise em causa for literária, é possível apontar falhas e críticas. Claro, imagina uma coisa, eu adoro ver, sempre que estão a dar os filmes do Steven Seagal na televisão, eu fico a ver. Eu adoro os filmes do Steven Seagal. Vais-me perguntar se aquilo tem algum valor cinematográfico. Não tem. Não tem. Eram filmes de baixo orçamento. Tu só queres tentar ver se consegues ver as mãos dele a mexer, não é? Eu quero vê-lo a partir braços. É a única coisa que eu quero ver. Nós temos o exemplo do Rodrigo Santos. E partir braços no Dan Brown é estas coisas de decifrar mistérios de toda a gente. Eu acho que é uma coisa um bocado infantil. É o saltar de capítulo em capítulo. Capítulo em capítulo e para poderes passar para o capítulo seguinte tens que decifrar. Sim. Aliás, eu estou com a sensação, vou chegar ao final e não vou descobrir nada. Vou continuar sem saber. É uma MacGuffin, vais depois de pista em pista. E pode haver um acordo estabelecido entre o leitor e o livro, que é: eu vou abdicar da minha exigência literária, claro, quero absorver esta história. Claro. Só isto. Nós temos o caso do Rodrigo Santos, que nas raríssimas vezes em que ele é criticado nos jornais, com textos, há uma obsessão em encontrar falhas e frases mal construídas e até metáforas e imagens que não são muito felizes, digamos assim. Mas a verdade é que o tipo é um absoluto best-seller em Portugal. O tipo, o Rodrigo Santos, é um absoluto best-seller em Portugal e noutros países. Sim. E se calhar nós, em Portugal, quando digo nós, programas como o Pop-Up e pessoas que escrevem jornais sobre livros e o que for, devemos aceitar mais confortavelmente este tipo de fenómenos. Né? Nem tudo tem que inventar a roda. Quando a Margarida Rebelo Pinto publicou o Sei Lá em 1999, demorou muito pouco tempo a montar-se um autêntico exército contra a literatura light. Portanto, os livros dela e depois de outros autores que fizeram coisas semelhantes vendiam imenso, mas havia um exército de ataque. É como se aqueles livros não pudessem existir. Mas são bons livros, são maus livros. Quer dizer, há livros que são melhores do que outros, mas há espaço para todos, não é assim que se diz? Não é? Muito bem, e então se acabares com um sorriso, melhor ainda. Não, e às vezes dá a ideia que estes Dan Browns, ou Rodrigo Santos, ou Maria Rebelo Pinto, ou o que for, são obrigados a escrever sempre uma obra-prima que cumpra com as exigências da crítica, ou o que for, quando às vezes livros que essa crítica critica têm uma condescendência muito maior, têm um crédito à partida muito maior, só porque é um novo nome do Paraguai, que qualquer coisa. E o leitor em casa... Pouco subtil. E o leitor em casa, depois
Enfim, depois, quer dizer, depois gera fenómenos. Nós na política estamos a assistir a fenómenos que podemos traçar algum tipo de paralelismo com este tipo de atitude perante obras como o Dan Brown. Deixa o Free Dan Brown, deixa o Dan Brown. São estes gajos, as elites, são os snobs dos críticos. Vamos fazer uma eu também sou t-shirt. snob. Em vez de Snob. ligarem aos desgraçados dos paraguaios, deviam ligar Pedro, snob, parem com isso. Penso que os paraguaios. Maria Ramos Silva. Já que falamos de pesos, não é? E puxando. Não, mas há aqui outra questão, porque eu ia te perguntar sobre o leite, mas tu já falaste disso. A questão da proximidade, não é? É tão imediato, está tão in your face. Mas eu não disse tudo sobre isso, porque eu acho de facto importante. Eu interrompi a Maria. Uma das coisas que se falava na altura também e que se apontava ao dedo aos Dan Browns desta vida era precisamente isso. Epá, que horror, então isto até se vende no supermercado. Isto é uma vergonha, não é? Isto não deve valer nada. Os supermercados, posso dizer, em Portugal, pelo menos, são pontos de venda importantíssimos. Não é só para, isso, para Tiago. o retalho dos livros. Eu vou dar uma notícia às pessoas deste país que não tenham percebido isso. Infelizmente, é mais fácil em muitas terras encontrar um supermercado do que uma livraria. Portanto, há muitas pessoas que, seja para comprar leite ou um livro, têm que pegar no seu carro e ir à grande superfície mais próxima. E portanto, uma livraria então, e uma livraria ótima, incrível, como nós ainda temos a sorte de ter em Lisboa, não está ao virar da esquina para todos os portugueses, as pessoas vivem cá. Mas portanto, se vamos falar depois de pontos de venda como os supermercados e como é que eles selecionam isso é outra os livros questão. Que estão lá, a metodologia. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Agora, dito isto, eu acho que a parte de todo esse sistema, que é demasiado complicado para agora estarmos aqui a falar, acho importante e não parece nada desprestigiante que se aproxime e que se tente aproximar de leitores novos ou não tão novos, que se tragam os livros até às pessoas, nesse contexto mais... E quem diz do supermercado diz, sei lá, nas áreas de serviço, no sítio por onde as pessoas regularmente passam. Eu tenho a ideia que pelo menos acontecia um pouco com os jornais quando eram em papel. Eu recordo-me de começar a ler porque lá em casa alguém tinha um jornal e o jornal estava ali na mesa e, portanto, tu mesmo quando não estás a pensar naquilo, não estás desperto, quando as coisas te vêm ter à mão 1, 2 e 3 vezes, é mais fácil tu contactares com isso, de uma forma ou de outra. E, portanto, penso que para os livros também é válido. Se é o Dan Brown, se depois é o Nobel A, B, C ou D. Mas diz-me uma coisa, tu que costumas estar atento ao mundo em redor, pareceu-te agora com este novo lançamento de Dan Brown que ainda existe a ansiedade do lançamento literário? As pessoas ainda esperam e depois ainda falam e depois ainda compram? O Dan Brown tem aqui outro dado muito interessante, que é, vive muito de duas coisas que parecem contraditórias mas que acabam por confluir. Por um lado, é um tipo muito omnipresente, lá está, até chega ao pé de ti no supermercado. Por outro, vale-se da escassez no sentido em que tu, num mundo em que tudo é altamente rápido e efervescente, tens que estar 8 anos à espera do Dan Brown, se de facto quiseres ler, não é? Já nem te lembras quando é que foi a última vez, mas depois chega e aquilo de facto tem ali um certo cariz de acontecimento. E depois eu acho que ele consegue, na sua própria vida também, cultivar muito desse distanciamento, não é? Ele é um tipo que diz, aliás, ele até diz uma coisa muito engraçada que de alguma forma é caricata, ao mesmo tempo talvez um pouco negligente nos tempos em que vivemos, mas ele diz, se repararem bem, eu passo metade do meu tempo a dormir e a outra metade a trabalhar nos meus livros, portanto eu não vivo bem na realidade, eu vivo num mundo de ficção com personagens que não existem assim propriamente, existem em parte naturalmente, mas é como se eu tivesse uma realidade paralela, não é? Até porque o Dan Brown depois é muito confrontado, enfim, pelas suas ligações, já não sei quem é que lhe pergunta, então ainda anda Tesla, como se aquilo nos interessasse muito, e ele diz, sim, ainda anda Tesla, e conhece este e aquele e tudo mais, pronto. Mas há sempre ali uma tentativa, de facto, de tu ires mais além da vida do Robert Langdon, não é? Tentares esmiuçar muito daquilo que é depois a vida, as opções e as decisões do Dan Brown. Mas sim, eu acho que ainda tem algum efeito acontecimento e é extraordinário num mundo em que de facto há muita concorrência, há muitos autores e teres esse efeito global. E para lá dos livros há muita coisa a acontecer e ser pronta a ser consumida. Completamente. E ele continua a ser um lançamento acontecimento, sabemos, não é? Uma coisa é uma pessoa comprar um livro, outra coisa é lê-lo, não é? Claro. Nós quando falamos de livros, falamos de vendas no sentido das pessoas que compram, pois se leem ou não sabemos, não se sabe, não é? Não há maneira de saber, claro. Naturalmente. Bruno Vieira Amaral, o Sr. Robert Langdon, que é o herói destas histórias do Dan Brown, é uma boa personagem?
Acho que é um cabide, não é? Onde o autor projeta, acho que se projeta um pouco o herói que ele acha que poderia ser, se um dia fosse um herói. Cabide ou uma cruzeta, não é? Ou cruzeta, depende de onde nos estão a ouvir, e acho que funciona, nesse aspecto serve para isso. Não sei se será uma personagem muito cativante, mas é o tipo que usa mais o cérebro, a cabeça, do que propriamente o corpo. Não é violento, não é um Jack Reacher, não é um Steven Seagal. Não é o John Wick. Não é definitivamente o John Wick. Tem outras qualidades e tem esse lado até de pouco... mais do que não ser sexy, é unsexy. É quase assexuado, pelo menos não sei se agora agora está mais solto. Está mais solto. Soltou mais um pouco, mas deixem-me só ainda de ir aqui um pouco à questão de livros que se vendem nos supermercados. Eu não me interessa muito se os supermercados vendem o Dan Brown ou aliás, se autores como o Dan Brown são vendidos aos milhões, seja onde forem, bombas de gasolina, seja onde for. Há aqui uma questão que depois afeta todo o mercado, que é os supermercados, o peso do negócio dos livros para um supermercado é irrisório. Quer dizer, eles não precisam de vender livros, o negócio deles não é aquele. Não é com isso que fazem dinheiro. Agora, imagina, tu tens uma pequena livraria, sei lá, em Trás-os-Montes, em Bragança, em Porto Alegre, num sítio do interior. Tens uma pequena livraria. E um dos grandes livros do ano, claro que vai vender muito, é o do Dan Brown. Se as pessoas comprarem o Dan Brown no supermercado, no hipermercado da zona, deixam de comprar, deixam de dar esse rendimento. Como acontece noutras áreas, não é? Como acontece noutras áreas, e aqui, qual é que é o problema? É que os hipermercados têm uma variedade muito limitada de livros, porque não lhes interessa ter lá muitos livros. Interessa-lhes ter aqueles livros. Sim, nem é o seu papel fazer essa curadoria, não é? Obviamente, mas isto depois tem um impacto que vai até aquilo que se publica, às opções que se fazem editoriais. Portanto, aquilo que parece de alguma forma inócuo, eu, pelo menos, quando critico isto, é pelo efeito que isto tem em todo o sistema editorial. Não é apenas... parece que se está a desvalorizar o livro. Não. Os livros, quanto mais livros houver disponíveis, seja em supermercados, seja noutros sítios, melhor. A questão é que isso depois... Tem consequências. Tem consequências para todo o mercado, para os livreiros, também para os autores e os editores. Pedro, já estou a trocar os vossos nomes todos, dos prémios, uma pessoa fica atabalhoada. Pedro Buxeri Mendes, para terminar, 2 minutos sobre Dan Brown no cinema, sobre as adaptações. 1, achas que correram bem? E 2, estas histórias vão encaixar melhor no formato televisivo? O que é que te parece? Acho que sim, acho que agora é tudo televisão, não é? Quando o Código da Vinci saiu, lembro de não havia nem smartphones, nem Netflix, portanto não havia essa ideia. Tanta coisa que não havia, agora que pensei. Sim, e portanto é mais ou menos óbvio, evidente, claro, seguro, lógico que nos inclinemos para a série, ou que o sistema se incline para a série e não tanto para o filme. Embora eu tenha gostado bastante do Código da Vinci, o filme, não sei se vocês viram. Ou se gostaste do Tom Hanks? Nós falávamos disso nas mensagens. Eu achava que eu não gostei muito porque ele tem o cabelo puxado para trás, não sei se lembra. Sim. Um dos penteados mais famosos dos últimos anos, a par daquele do Javier Bardem. Eu imaginava o Robert Langdon um homem mais bonito, mais atraente, mas não sei bem como pôr a questão. Porque, por exemplo, o Indiana Jones, que é um herói de tipo Robert Langdon, ou Robert Langdon é um herói de tipo Indiana Jones. O Indiana Jones também é um cabide, é uma amálgama daquele aventureiro explorador. Mas depois é o Harrison Ford. É um homem muito mais bonito do que o Tom Hanks. Do que nós todos. Mas olha que o Indiana Jones tem esta particularidade, que é uma espécie de super-homem. Isso, que é mais físico, não é? Que ele se transforma-se. Há ali o lado Clark Kent, e chicote, sim. E depois veste a farda dele e transforma-se num super-herói físico. Deixa-me só esclarecer uma coisinha, que é: eu não tenho nada contra a crítica, gostar mais dos livros do Paraguai do que livros do Dan Brown. Mas talvez o que eu quisesse dizer e que vou dizer agora é que
é difícil fazer estes livros. E pelo menos isso deveria ser mais respeitado. Pronto, é só isso. E também devíamos ter falado da tradução. Foi traduzido pela Tânia Ganho, que é uma escritora, uma tradutora muito famosa em Portugal e também escritora famosa e reputada e premiada. Portanto, é um passo que a editora em Portugal deu para que o livro, enfim, seja melhor servido, digamos assim. E ela teve dificuldades interessantes. Um dia que a conheça vou-lhe perguntar, com certeza. Por exemplo, ela traduz scanner, que é uma palavra que toda a gente usa, por digitalizador. Deve ter havido ali algumas questões com a editora ou opções dela própria para evitar os anglicismos. O livro tem muito poucos anglicismos. Pois, porque são palavras que nós não traduzimos na nossa linguagem E corrente. que usamos, e que, agora estou eu a dizer, se tivesse participado na reunião entre a Tânia Ganho e a editora e não sei o E quê, Dan Brown, não, e que, Robert que Langdon. é o leitor típico deste tipo de livros também diz scanner, não diz digitalizador. Eu quando Mas li dizes, como é que dizes? Olha, faz-me aí uma cópia, sei lá. digitalização. Sim, não é? não, Uma tá bem, sacanagem. não, mas espera. E depois ela tem Uma outra que sacanagem. depois, a dada altura, um personagem save changes, faz save, não é? Que é o que nós dizemos. Sim. E a Tânia põe guardar alterações. De facto, está bem traduzido, mas soa Exato. guardar alterações. Ok, save, está bem. Portanto, deve ter sido um dilema interessante para a tradutora e para a editora. Muito bem, meus amigos, final de mais um Pop-Up. Voltamos na segunda-feira em podcast com as sugestões da semana. Já sabem, sigam-nos nas vossas plataformas favoritas e não percam nenhum episódio. Até lá.